Esse vídeo é para te ajudar em uma das maiores dificuldades do concurseiro, como ter disciplina e constância nos estudos, como conseguir planejar e efetivamente cumprir uma rotina de estudos. Peço que você fique comigo até o final desse vídeo, porque o que eu tenho para te passar aqui, eu tenho certeza que vai te ajudar a resolver essa situação de uma vez por todas. Primeiro, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que todas as nossas ações, todas as nossas decisões, elas são governadas, em parte, pelo nosso lado racional, o que decidimos conscientemente fazer e fazemos, porém, em grande medida também, por um lado inconsciente que nós temos, coisas que a gente faz e que muitas vezes nem se dá conta, nem se atenta tanto assim. Nesse sentido, no olhar do que a gente faz de forma meio que inconsciente, você tem que pensar que procrastinar, poupar energia, ou seja, enrolar, não ter disciplina, é o natural do ser humano, porque a gente foi condicionado a poupar energia quando você não se sente ameaçado. Então, se você não está numa situação de estresse, se você não está com o leão correndo atrás de você, você naturalmente vai tender a poupar energia, porque isso vem do nosso passado evolutivo e está no nosso inconsciente. Dessa forma, o ato de ter disciplina é uma eterna disputa entre o seu lado racional, que sabe que precisa estudar, que sabe que precisa fazer determinada ação, e seu lado irracional, que no fundo não quer fazer. No fundo, ele quer poupar energia. Então, desenvolver disciplina, ele é o confronto do eu racional, que sabe que precisa, contra o eu irracional, que naturalmente te empurra a não fazer. E se você sabe que a disciplina é esse confronto entre o seu racional e o seu irracional, o que você pode fazer para ser uma pessoa disciplinada? É justamente tomar medidas no sentido de ganhar esse confronto, né? Que o seu racional que sabe que precisa seja mais forte que o irracional que te leva a procrastinar. É mais ou menos essa a ideia. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido? Bom, primeiro, a gente precisa potencializar esse racional. Você sabe que precisa ser disciplinado, você sabe que precisa ter constância nos estudos, mas será que você sabe mesmo? Se eu te perguntar por que você precisa ser constante nos estudos, o que você me diria? A verdade é que grande parte das pessoas repete isso, que eu tenho que ter constância apenas como um lugar comum, como um chavão que elas ouviram em algum lugar, mas não sabem qual é a real importância da constância nos estudos. E é isso que eu vou te falar agora, e isso vai ajudar a fortalecer o seu lado racional, o seu lado que sabe que precisa. Por que você precisa ser constante, pessoal? Pelo seguinte motivo. Essa ideia vem lá de Maslow, psicólogo americano lá do século XIX, ele desenvolveu o conceito de potencial mental. Esse conceito fala basicamente que você tem uma capacidade diária limitada de aprendizado e que essa capacidade de aprendizado, ela é, de certa forma, irrecuperável, porque imagina, você tem uma cota diária de aprendizado, ou seja, o máximo que você consegue absorver de conhecimento é, vamos colocar assim, 500 megabytes, né? Vamos colocar assim um exemplo, 500 megabytes de conhecimento. Então, no fundo, as pessoas são indisciplinadas e são inconstantes porque elas têm aquele pensamento assim, eu não estudei direito hoje, mas eu recupero amanhã. Só que, como a sua capacidade diária de absorver conhecimento é limitada, você não consegue fazer um download de engenharia na sua cabeça de um dia para o outro. É humanamente impossível, justamente porque você está diariamente limitado. Né? Isso tem uma série de explicações aí que estão relacionadas, né, ao nosso ciclo diário, estão relacionadas ao sono, inclusive, mas a moral da história é que você está limitado diariamente. Então, se você sabe isso, você sabe que cada dia de estudo perdido, na verdade, é um dia irrecuperável. Essa história de, eu não estudei essa semana, esse mês eu não estudei, mas mês que vem eu compenso, é a maior balela que existe. Você não compensa nunca, porque a sua capacidade diária, você está limitado diariamente. Então, é muito importante que você vire essa sua chave e entenda que essa é a real importância da constância. Por quê? Porque o dia que você não estuda é irrecuperável, você não consegue recuperar esse dia.
É a maior ilusão do mundo você achar que se você estuda 6 horas por dia, mas você não estudou hoje, amanhã você vai estudar 12 e vai ser a mesma coisa. Não vai. Não vai ser a mesma coisa. As primeiras 6 horas de estudo do seu dia não são iguais às 6 últimas, nem de perto. Então, esse é o grande argumento do lado racional. Você internalizar isso vai te ajudar muito. Vamos à segunda parte, que é falar sobre o seu lado irracional, a sua tendência a poupar energia, sua tendência a deixar para depois quando você não se sente ameaçado, a não se mover se você não se sente ameaçado. Então, assim, o primeiro conselho, que muita gente não vai gostar muito de ouvir, até porque o concurseiro é naturalmente ansioso, é que se você poupa energia quando você não se sente ameaçado, você precisa justamente se sentir ameaçado. Eu sempre fui e até hoje sou o cara que procrastina. Eu desconheço uma pessoa que procrastina mais na vida do que eu. Eu estou gravando esse vídeo para você aqui agora, porque está na deadline de eu mandar o vídeo para o meu editor editar. Senão eu ia gravar amanhã. Eu procrastino em tudo. Por que no estudo para concurso eu não procrastino? Porque eu estava assim, ó. Porque eu estava assim, porque eu sabia onde eu estava pisando. Eu sabia que se ali eu procrastinasse, eu ia me ferrar. E eu não tinha plano B. E eu não podia me ferrar. Então era por isso que eu era constante. É por isso que eu era disciplinado. Eu sou a pessoa que mais procrastina no mundo, nas condições normais de temperatura e pressão. Mas quando eu fui estudar para concurso, eu fui disciplinado. Justamente por causa disso. Porque você precisa sentir um certo nível de ameaça, um certo nível de desafio. E, claro, você tem que contrabalancear isso com a ansiedade que isso pode gerar para que você consiga vencer essa sua tendência a deixar para depois. E mesmo assim, ela ainda vai continuar existindo, né? E um segundo ponto que também está ligado ao irracional é o que eu costumo chamar de efeito topo da montanha. O que é isso? Beleza, você precisa se sentir ameaçado no sentido de ter um desafio que você não sabe se vai conseguir, que você não sabe se é plenamente capaz e que você tem que dar tudo de si, que você não tem plano B. Porém, uma coisa que acontece muito é que, às vezes, a pessoa, por isso é efeito topo da montanha, a pessoa olha para o topo da montanha e vê aquilo como inatingível. E se ela vê aquilo como inatingível, ela naturalmente desanima. Ou seja, apesar de ser bom você se sentir ameaçado, você tem que ser capaz de ver um caminho claro até o topo da montanha. Porque se você não vê um caminho claro até o topo da montanha, ou seja, você vê que a montanha é alta, beleza, é alta, me sinto ameaçado, porém eu vejo um caminho para chegar até lá. Porque se você não vê com clareza esse caminho, se você está todo o tempo se questionando se estou no caminho certo, se vai dar certo, quando o concurso vai sair e fica refém das incertezas a todo tempo, você esmorece. E se você esmorece, você não consegue ser disciplinado, né? O seu lado irracional vai te fazer tender ainda mais a poupar energia, meio que naquele sentimento assim, eu nem sei se eu vou passar nesse negócio, eu nem sei se concurso é para mim, e estou aqui estudando, né? Então, nesse sentido em que você se sente muito em dúvida com relação à caminhada, você vai ter uma dificuldade muito grande em ser disciplinado. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui sua opinião nos comentários e me conta se esse vídeo te ajudou.